Sorria, Jesus te ama muito, você é importante. 1 Crônicas 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé foi pai de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Gomer foi pai de Askenaz, Rifate e Togarma. Jafã foi pai de Elissá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Cã foi pai de Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Cuxi foi pai de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. Ramá foi pai de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande herói da terra. Misraim foi antepassado dos Luditas, dos Anamitas, dos Leabitas, dos Nafturitas, dos Patruzitas, dos Caftoritas e dos Casluitas, dos quais vieram os filisteus. Canaã foi pai de Sidom, seu filho mais velho, e Étio foi seu antepassado dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus e dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Sem foi pai de Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jéter e Meseque. Arfaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Éber. Éber teve 2 filhos, Peleg, divisão, porque nos seus dias a terra foi dividida. Seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi pai de Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dida, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. Em resumo, Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Abraão foi pai de Isaque e Ismael. A linhagem de Abraão foi assim. O filho mais velho de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Jetur, Náfis e Quedemá. Essa foi a descendência de Ismael. Quetura, concubina de Abraão, deu à luz Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Depois, Joquizã foi pai de Sabá e Dedã. Midian foi pai de Éfer, Enoque, Abida e Elda. Estes foram os descendentes de Quetura. Abraão foi pai de Isaque, e Isaque foi pai de Esaú e Jacó, Israel. Esaú foi pai de Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Elifaz foi pai de Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz, Timna, Amaleque. Reuel foi pai de Naate, Zerá, Samá e Mizá. Seir foi pai de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Lotã foi pai de Ori e Omã. Timna era irmã de Lotã. Sobal foi pai de Alvã, Manaate, Ebal, Sefô e Onã. Zibeão foi pai de Aiá e Aná. Aná foi pai de Dizon. Dizon foi pai de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Ézer foi pai de Bilã, Zaavã e Acã. Diza foi pai de Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram sobre Edom antes de Israel ter seu rei. Belá, filho de Beor. Ele era da cidade de Dinabá. Belá morreu. Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, o sucedeu. Jobabe morreu. Uzã, da terra dos Temanitas, foi o rei seguinte. Uzã morreu. Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas em Moabe, foi o rei seguinte. Ele era da cidade de Avite. Haddad morreu. Samlá, de Masreca, foi o rei seguinte. Samlá morreu. Saul, de Reobote, perto do Eufrates, o sucedeu. Saul morreu. Baal-Anã, filho de Acbor, o sucedeu. Baal-Anã morreu. Haddad o sucedeu. Ele era da cidade de Paú, e sua mulher chamava-se Metabel, filha de Matred, que era filha de Mesaabe. Por fim, Haddad morreu. Depois disso, os chefes de Edom foram Timna, Alvã, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Estes foram os chefes de Edom. 1 Crônicas 2. Israel, isto é, Jacó, teve estes filhos:
Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Judá foi pai de Er, Onã e Selá. A mãe deles era cananeia e chamava-se Batsuá. Er, o filho mais velho de Judá, foi tão perverso que o Eterno o matou. Judá também foi pai de Pérez e Zerá por meio de sua nora Tamar. Ao todo foram 5 filhos. Pérez foi pai de Esrom e Amul. Zerá foi pai de Zinri, Etã, Emã, Calcol e Darda, 5 filhos ao todo. Carme foi pai de Acar, que provocou desgraça sobre Israel quando se apossou de objetos da santa condenação. O filho de Etã foi Azarias. Esrom foi pai de Jerameel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Aminadab. Aminadab foi pai de Naasson, que foi um líder importante da tribo de Judá. Naasson foi pai de Salmão, e Salmão foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. O filho mais velho de Jessé foi Eliabe, depois teve Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e o 7º Davi. As irmãs deles foram Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Abigail foi a mãe de Amasa, o pai foi o ismaelita Jéter. Calebe, filho de Esrom, teve filhos com a sua mulher Azuba e também com Jeriote. Os filhos de Azuba foram Jezer, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azuba, Calebe se casou com Efrate, que gerou Ur. Ur foi pai de Uri, e Uri foi pai de Bezalel. Passado um tempo, Esrom se casou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Ele tinha 60 anos de idade quando se casou com ela. Ela deu à luz Segube. Depois Segube foi pai de Jair, que foi dono de 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã conquistaram Avote Jair e Kenate e seus arredores. Foram ao todo 60 cidades, todas pertenciam a Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, Calebe se casou com Efrate, viúva de seu pai. Ela gerou Azur, fundador de Tecoa. Os filhos de Jerameel, o filho mais velho de Esrom, foram Rão, o mais velho, depois Buna, Orem, Ozem e Aias. Jerameel teve outra mulher chamada Atara. Ela gerou Onã. Os filhos de Rão, o mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Eker. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. A mulher de Abizur foi Abiail. Ela gerou Abã e Molide. Nadab foi pai de Seled e Apaim. Seled morreu sem deixar filhos. Apaim foi pai de Ize. Ize foi pai de Sezã. Sezã foi pai de Alai. Jada, irmão de Samai, foi pai de Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter filhos. Jonatas foi pai de Pelete e Zaza. Estes foram os descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Mas Sezã tinha um escravo egípcio chamado Jará. Sezã deu por mulher a Jará uma de suas filhas e ela gerou Atai. Atai foi pai de Natã. Natã foi pai de Zabade. Zabade foi o pai de Eflau. Eflau foi o pai de Obed. Obed foi pai de Jeú. Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis. Elis foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Cismai. Cismai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias. Jecamias foi pai de Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram Messa, o filho mais velho. Messa foi pai de Zife. O filho de Zife foi Maressa, pai de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requém e Sema. Sema foi pai de Raão, que foi pai de Jarqueão. Requém foi pai de Samai. O filho de Samai foi Maom, que foi pai de Betzur. A concubina de Calebe, Efá, gerou Arã, Moça e Gazés. Arã foi pai de Gazés. Os filhos de Jadai foram Regen, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Safi. Outra concubina de Calebe, Maaca, gerou Seber e Tiraná. Ela também gerou Saaf, pai de Madmaná, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Calebe chamava-se Axa. Estes foram os descendentes de Calebe. Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrate, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém,
e Aref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat-Jearim, foram Aroé, metade da população de Manaate, os clãs de Kiriat-Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, os Zoratitas e os Estaleoneus também foram desta linhagem. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, metade dos Manatitas, os Oreus e os clãs dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes formavam os Queneus, descendentes de Amate, antepassado da família de Recabe. 1 Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho foi Amon, nascido em Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail do Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur. O quarto, Adonias, de Agite. E o quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, e de sua mulher Eglá. Estes foram os 6 filhos que Davi teve em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Depois reinou em Jerusalém 33 anos. Estes são os filhos que Davi teve em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Batseba, filha de Amiel, foi a mãe desses 4. Depois teve ainda 9 filhos: Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Elida e Elifelete. Estes foram os filhos de Davi, além da filha Tamar, irmã deles, e outros filhos com suas concubinas. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa, que foi pai de Josafá, que foi pai de Jeorão, que foi pai de Acasias, que foi pai de Joás, que foi pai de Amazias, que foi pai de Azarias, que foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias, que foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi para Joanã, o primeiro filho, depois de Joaquim, o segundo. Zedequias, o terceiro, Salum, o quarto. Joaquim foi pai de Jeconias, Joaquim e Zedequias. Os filhos de Jeconias nasceram quando ele estava exilado na Babilônia. Foram Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Pedaías foi pai de Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de Mesulão e Ananias. Selomite era irmã deles. Depois teve mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berquias, Azadias e Jusabe e Ezede. Ananias foi pai de Pelatias e Jesaías. Também havia os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Secanias foi pai de Semaías, que foi pai de Atos, Igal, Bariá, Nearias e Zafate. Ao todo 6 filhos. Nearias foi pai de 3 filhos: Elioenai, Ezequias e Asricão. Elioenai teve 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Novo Testamento. João 5, do 25 ao 47. Vocês precisam entender isto já. A hora chegou, quero dizer agora mesmo, em que os mortos irão ouvir a voz do Filho de Deus, e ao ouvi-la viverão. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele conferiu ao Filho vida dele mesmo. E por ser ele o Filho do homem, o Pai concedeu também a ele autoridade para decidir e executar tudo o que se refere ao juízo divino. Não fiquem surpresos, está chegando o tempo em que todos os mortos ouvirão a sua voz. Os que viveram no caminho reto ressuscitarão para a vida. Os que viveram no caminho errado ressuscitarão para o juízo. Não faço nada por minha conta. Ouço primeiro e depois decido. Vocês podem confiar em minha decisão, porque não estou seguindo um caminho próprio, mas apenas cumprindo ordens. Se eu agisse por conta própria, meu testemunho seria vazio e egocêntrico. Mas um testemunho independente me confirma, o testemunho mais confiável de todos. Além disso, vocês todos já ouviram João, e ele deu testemunho abalizado e confiável a meu respeito, não foi? Além disso, meu objetivo não é ganhar a simpatia de vocês, nem apelar para um simples testemunho humano. Estou falando com vocês deste modo para que vocês sejam salvos.
João foi uma tocha e vocês ficaram contentes em festejar um pouco debaixo daquela luz brilhante. Mas o testemunho que confirma o que faço supera em muito o testemunho de João. É a tarefa que o Pai me mandou executar, e enquanto a executo, confirmo que o Pai de fato me enviou. O Pai que me enviou me confirma, só que vocês não percebem isso. Nunca ouviram sua voz, nem viram sua aparência. Nada da sua mensagem restou na memória de vocês, porque não levaram a mensagem a sério. Vocês se dedicam a estudar as Escrituras porque acham que vão encontrar ali a vida eterna. Mas vocês olham para a árvore e não veem a floresta. Afinal, as Escrituras falam de mim, e aqui estou, diante de vocês, e vocês não querem receber de mim a vida que afirmam desejar. Não estou interessado na aprovação da maioria, sabem por quê? Porque conheço vocês e as multidões. Sei que o amor, especialmente o amor de Deus, não está na agenda de vocês. Apresentei-me com a autoridade do meu Pai, e alguns de vocês me desprezam, outros me evitam. Se outros viessem dizendo-se importante, vocês o receberiam de braços abertos. Como esperam receber algo de Deus se desperdiçam tempo disputando posições, alimentando rivalidades e ignorando Deus? Mas não pensem que eu vou acusar vocês diante do Pai. Moisés, a quem vocês dão tanta importância, é quem os acusa. Se acreditassem de verdade no que Moisés disse, vocês creriam em mim. Ele escreveu a meu respeito. Se vocês não levam a sério o que ele escreveu, como posso esperar que deem atenção ao que eu falo?